falar de flores, citaria entre elas aquela que mais admiro, aquela que possui odor de perfume suave. Faria também alusão à beleza dos lírios, do jasmim que possui um perfume tão peculiar, e do beija-flor que insiste as mesmas beijar. Parece capricho e não se trata disso, pois o beija-flor tem razão, apesar de pequeno. Está começando agora na Web Rádio Assembleia de Deus o programa Basta Uma Palavra. Apresentação, Presbítero Félix Rodrigues. Foi quando por ali passava o homem de Nazaré, ele mandou. Graças a Deus, saudamos a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Este é mais descendo o programa Basta Uma Palavra, programa que é disponibilizado por nosso portal ADSMC e através do YouTube, do Facebook. E assim já queremos ler uma palavra para o seu coração que está escrita em Jeremias, capítulo 23, versículo de número 29. Não é minha palavra como fogo, diz o Senhor, e com o martelo que quebra a rocha em pedaços, diz o Senhor dos Exércitos. Louvamos a Deus por cada um dos irmãos que estão nos acompanhando através da rádio web, através dos portais, e queremos já saudar todos com a santa paz de Jesus, que estão trabalhando, os que estão estudando, os que estão em casa com a família, enfim, os que estão viajando. Que Deus te abençoe ricamente, meu amado irmão. Queremos também saudar nossos obreiros aqui em São Miguel dos Campos, que fazem parte dessa obra, nosso diácono Samuel, que está aqui no serviço de som, todos os diáconos que auxiliam nas igrejas de nosso campo, os presbíteros, os pastores evangelistas e muito especialmente nosso pastor Jairo Teixeira e irmã Miriam, que nos dá essa confiança e oportunidade para estarmos aqui com os irmãos, louvando e exaltando o santo nome de Jesus. Para nós é um prazer enorme estar aqui adorando a Deus. Nessa feita, nós temos convidados, eu louvo a Deus por isso. Está conosco, como é a primeiras damas, né? Diz a ordem da etiqueta, nossa irmã Joelma, que congrega no Hélio Dor, que auxilia em escola bíblica, que tem, digamos assim, diversos trabalhos na área infantil também. É uma maravilha. E também aqui à nossa esquerda, nosso irmão Daniel. Amém? Daniel é o nosso auxiliar desembargador e ele vai trazer hoje uma mensagem de Deus, professor de escola bíblica, formado em teologia e tem dado, assim, digamos, sua contribuição na obra de Deus com muita ênfase e muito esforço. E eu louvo a Deus por vocês, Deus abençoe vocês ricamente. Amém. E os familiares também deles também, que estão acompanhando também. Então, um abraço a todos, que Deus abençoe vocês. E irmã Joelma hoje já disse que vai cantar hoje uns 50 hinos. Eu tô brincando, 50 não, mas pelo menos uns 4. Amém. Vai louvar a Deus. Então, irmã Joelma, a senhora está com oportunidade, assim pode cantar ao Senhor, fica à vontade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Quero estar à beira deste rio, com água entre os arteiros, eu não posso ficar. Logo percebo as águas subindo aos meus joelhos, e todo o meu desejo é de me aprofundar. Aleluia. Chegando aos meus ombros, eu sinto a força que ele tem. Já não tenho poder
pra me banhar. As águas que me envolvem me deixam mais de Deus. Nesse rio eu preciso mergulhar, 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 mergulhar no rio do Espírito, mergulhar nos mistérios mais profundos, mergulhar, eu quero me entregar, mergulhar onde as águas me levar, no rio da graça, da revelação, até chegar do outro lado desse rio. Eu quero é me envolver nesse rio de poder. Mergulha, igreja, mergulha, igreja, mergulha, igreja, vem, mergulha, mergulha, igreja, mergulha, igreja, mergulha, igreja, vem, mergulha. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Mergulha, igreja, mergulha, igreja, mergulha, igreja, vem, mergulha, mergulha, igreja, mergulha, igreja, mergulha, igreja, vem, mergulha. Aleluia, mergulhar no rio do Espírito, mergulhar nos mistérios mais profundos, mergulhar, eu quero me entregar, mergulhar onde as águas me levar, no rio da graça, da revelação, até chegar do outro lado desse rio. Eu quero é me envolver nesse rio de poder. Mergulha, igreja, mergulha, igreja, mergulha, igreja, vem, mergulha, mergulha, igreja, mergulha, igreja, mergulha, igreja, vem, mergulha. Aleluia, louvado seja Deus. Desde já eu quero agradecer ao pastor Milton, a sua esposa, a irmã Betânia, ao pastor Félix, a esposa dele, e todos os irmãos que estão me ouvindo ali do Hélio 2, Vozes de Júbilo, na qual faço parte, Pentecoste, ali na qual faço parte também, e toda a igreja do Hélio 2. Deus abençoe a todos os ouvintes que estão nos ouvindo nesta tarde. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Glória a Deus, que bênção, irmãos. Olha só, então, como a irmã cantou um louvor, eu recordei aqui da passagem de Ezequiel, justamente, né, que fala dessa questão que quando o profeta tem a visão das torres das águas purificadoras, que é quando ele, justamente, Deus fala para que ele caminhe mais 1000 côvados. Havia água nos tornozelos ou nos atelhos. Mediu mais 1000 côvados, água nos joelhos. Mediu mais 1000 côvados, água no meio dos lombos. E assim, mediu mais 1000 côvados, e eram águas que as quais não podiam mais assim se controlar.
ele foi levado pelas correntezas. Assim, aquele que se dispõe a mergulhar nas águas do Espírito, ele é cheio da graça, ele é cativado por Deus e anda na direção de Deus. Aleluia. Belo louvor, irmãos. Abençoe a senhora ricamente. Amém? Também, irmãos, olha só, eu quero recordar a todos que estão nos assistindo que durante a semana a programação tem uma pequena mudança. Mas segunda-feira está aqui nosso presbítero Beto trazendo mensagens abençoadas, e você assista, compartilhe, porque tem muitas pessoas que não podem ir à igreja ou estão receosas. Então, você, amado irmão, amada irmã, seja o instrumento de Deus na terra. Compartilha. Segunda-feira o programa Presbítero Beto aqui, maravilha. Começa às 19h30, correto? E também às terças-feiras temos aqui nosso evangelista Milton e também, presbítero Joseildo e irmã Silene Sileane também, certo? Um programa muito abençoado, mensagem de Deus, louvores de Deus também. Também divulgue. Quarta-feira nosso presbítero Everton, programa Confiando em Deus, uma bênção dos céus também, tem visitantes, ele traz mensagens, também é uma maravilha. Divulgue também. Quinta-feira aí sim, evangelista Milton está aqui, junto com o presbítero Flávio Correia, 2 homens de Deus aqui, pregando a palavra com ênfase, com autoridade. E às sextas-feiras, a partir já das 18 horas, temos nossa doutrina aqui na sede. Ontem o pastor Jairo Teixeira, inspiradíssimo, trouxe uma mensagem, como permanecer cheio do Espírito Santo. Foi demais, certo? Então, os irmãos que acompanhou, foi abençoado. E quem não acompanhou, você vai fazer o seguinte, você entra no portal ADCMC, no YouTube ou no Facebook e assiste na íntegra a mensagem, tá bem? E aos sábados temos sempre aqui nosso pastor também, Jário, trazendo o programa da Escola Bíblica Dominical. Aos professores eu até recomendo, os irmãos que estudam a Bíblia ou não, né? Professores também ou não, assistam, porque é uma mensagem que ele traz conforme nossa lição, que está maravilhosa. Hoje, 13ª lição, tremenda, e você, amado ouvinte, assista. Mas, irmão, eu não sou crente, como é que é a escola bíblica? A escola bíblica é a melhor e é a maior escola do mundo, não é verdade? Eu nunca me formei, eu estou há 23 anos estudando, a formação é no céu, né? A colação de grau, né, irmão Daniel, irmão João, vai ser no céu. Então, enquanto tiver força para estar na casa de Deus, vamos estudar a escola bíblica, vamos aprender a palavra e será muito prazeroso, sim. Também, irmãos, queremos recordar a todos que domingo próximo agora nós teremos um jejum, no caso amanhã, jejum e oração em prol do nosso país, em prol do que está acontecendo. Estamos vivendo dias trabalhosos, onde muitas pessoas têm sim falecido de diversas situações e há uma ênfase maior do coronavírus. Orar pela situação política que está muito instável, insegurança, onde está havendo um desbalanceamento dos poderes executivo, legislativo, judiciário. Estamos vendo um tempo de muita ganância, muita instabilidade, mas mesmo assim não podemos parar. A igreja vence suas batalhas orando. A igreja vence as suas lutas de joelho. É uma arma que nós não podemos nunca esquecer. Recordo das palavras da Rainha Vitória, que ela temia mais o grito de joelho do que os exércitos inimigos. Não é verdade? Então, o grito de joelho, contrito com Deus, assim o mover sobre a face da terra. Então, que possamos orar, sim, de forma incessante, de forma convicta, de forma ousada até, como Paulo até fala em Efésios, capítulo de número 3, né? Que ele fala que de forma ousada se pôs de joelho e orou por aqueles que fazem parte da família de Deus. Então vamos orar pelos hospitalizados, orar pelos que estão nesse momento sentindo perdas, porque muitas pessoas estão partindo. Vamos orar pelos governantes, pelo presidente, enfim, por todos. Orar sem cessar. Então amanhã, você, amado irmão, esteja na sua congregação, a partir das 8 horas. Vamos orar, porque a oração pode muito seus efeitos. Amém? E irmã, pode cantar mais um louvor? Pronto. Depois vamos colocar a vinheta sobre também nossa campanha Promessa. Tá bem, irmã? Vai cantar um louvor. Depois nosso irmão coloca justamente essa questão da promessa. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Quero dizer para você que o Senhor, Ele é o Deus da cura. Ele é o Deus que cura. Ele vai aonde você não pode ir.
E neste momento Ele está visitando você. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Creia que o Senhor é o Deus de já. Aleluia, glória a Jesus. O próximo é o 6. Faixa 6. Aleluia, Jesus. Deus é bom. Aleluia. Isso é coisa para Deus. Glória a Deus. Aleluia. E você em casa, compartilha aí, irmão. Você adora com a gente. Levante suas mãos também. Glorifique a Deus, dando glória, dando aleluia, né? Faça comentário, peça oração, Aleluia, com testemunho e a bênção é grande. Pode cantar, minha irmã. Mas play black, irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Adore em nome de Jesus. Adore, mesmo em meio à luta. Além de contemplar você, o Senhor te escuta. Louve, mesmo que o vento assopre seu rosto, causando sofrimento. Glorifique, exalte o Deus que não te esquece, com providência desce hoje pra te ajudar. Ele tem chave de madeira que abre porta de águas, a vitória de glória a Deus. água, hoje irmão no seu lar. Olha Deus resolvendo o impossível, multidões estão gritando, isso é incrível. Isto não é coisa pra nenhum mortal, é só Deus quem faz o sobrenatural. Quando entra na batalha é só pra ganhar, se Ele ordena o morto tem que se levantar. Não importa quantos dias pra que Ele morreu, eu já disse que isso é coisa pra Deus. Deus é bom. Aleluia! Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que liberta, Ele é o Deus que está aqui nesse momento. Aleluia! Glorifique, exalte o Deus que não te esquece. Grandioso é, Senhor Com Jesus. providência desce hoje pra te ajudar. Aleluia. Ele tem chave de madeira que abre porta de águas, a vitória de água, hoje não no seu lar. Olha Deus resolvendo o impossível, multidões estão gritando, isso é incrível. Isso não é coisa pra mim. Glória. É só Deus quem faz o sobrenatural. Quando entra na batalha é só pra ganhar, se Ele ordena o morto tem que se levantar. Não importa quantos dias, mas Ele morreu, eu já disse que isso é coisa pra Deus. Olha Deus resolvendo o impossível, multidões estão gritando, isso é incrível. Isso não é coisa pra nenhum mortal, é só Deus quem faz o sobrenatural. Oh, glória a Deus. Eita glória, lamandarabas. Grande é Deus, grande é Deus. Bendito é o santo nome de Jesus. Oh, glória. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Ele é o Deus que já, Ele é o Deus que cura, Ele está te tocando nesta hora. Oh, glória a Deus. Aleluia. Bendito é o santo nome de Jesus. Lázaro vem para Oh, glória a fora. Deus. Bartimeu, enxergue agora. Escute, viúva de Naim, este velório chegou ao fim. Ei, você que está à beira deste cante, tome a tua cama agora e se levante. E para aqueles que estão desfrutando, o Senhor já está curando. O Senhor já está curando, quem está glorificando, Deus
Deus está fazendo o impossível. Para o mundo inteiro dizer, isto é incrível. O Senhor já está curando quem está glorificando. Deus está fazendo o impossível. Para o mundo inteiro dizer, isto é incrível. Isso é coisa pra Deus. Aleluia. Isso é coisa Grandioso é o santo nome de pra Jesus. Deus. Isso é coisa pra 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 Deus. Isto é coisa pra Aleluia, aleluia. Deus. Oh, glória a Deus. Eu profetizo a cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu profetizo libertação e salvação Bendito é o para santo sua nome de casa. Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Oh, glória a Deus. Isso é coisa para Deus. Está escrito em Aleluia. Lucas, capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus nada será impossível. Maravilha. Aleluia, louvado. E queremos recordar os que estamos na campanha A Promessa. Estamos orando sim, mesmo com tanta luta, para que Deus venha batizar no Espírito Santo, salvar vidas. E nossa igreja, a Assembleia de Deus, fará nesse mês de junho 110 anos. Esse é o desígnio. Essa campanha de busca de Deus, de oração, de leitura bíblica. E já vemos, né, nesses dias resultados, sim, convenções, renovo, transformação. Então, a promessa é uma campanha que é para todo, assim, digamos, estado de Alagoas, região Nordeste e Brasil. Então vamos ouvir a vinheta e logo após a irmã canta mais um louvor e nosso irmão vai trazer a palavra. Amém, irmão Daniel? Em nome de Jesus. Vamos ouvir então a vinheta A Promessa. Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal e a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. Participe deste movimento. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Nossos objetivos: até o dia 18 de junho, 110 mil crentes batizados com o Espírito Santo e 110 mil crentes batizados nas águas. Programa de leitura de toda a Bíblia até o final da campanha. No dia 18 de junho, uma grande vigília nacional de clamor. Manda, Senhor, um avivamento. E no dia 20 de junho, culto de celebração dos 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Envolva-se neste mover de Deus. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma realização CGADB e CPAD. Aleluia. Graças a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Assim está escrito em Atos, capítulo 2, versículo 39. Porque a promessa é para vós, e para vossos filhos, e para todos os que estão de longe, todos quanto o nosso Senhor Deus chamar. Então a promessa, amado ouvinte, é para ser cheio do Espírito Santo. Você que ainda não foi batizado no Espírito Santo, busque a Deus, clame a Deus, ore, porque os batiza sim. Não importa o tempo de crente. Já vi pessoas serem batizadas depois de 30 anos de crente, 40 anos de crente, na beira da passagem para outra vida. Já vi também. Vi pessoas serem batizadas de imediato, assim que se convertem. Mas essa promessa é para todos. Então vamos clamar a Deus. Busque a Deus. Não perca a esperança, porque essa promessa é para todos nós sim. E você que não é crente e não entende ainda o que é ser cheio do Espírito Santo, eu te dou uma proposta. Entregue a tua vida a Jesus. Abra o teu coração e você vai entender a palavra. Você vai entender o que é ser cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele converte o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu não entendia que era isso. Porque eu tinha uma religião, mas eu não compreendi o que era ser cheio do Espírito Santo. Mas um dia pregaram para mim, entreguei minha vida a Jesus e eu pude então entender o quanto é prazeroso, o quanto é maravilhoso estar cheio da presença
do Espírito Santo. É uma benção, né? Irmã Joelma, canta mais um louvor com gosto de céu e depois nosso irmão vai trazer a mensagem do céu também. Amém. Em nome de Jesus. Pode soltar, irmão. Oh, Cancelado. glória a Jesus. Aumenta um pouquinho em nome de Jesus. Oh, glória a Jesus para sempre. Aleluia, glória a Jesus. Ele é o Deus de Deus. Aleluia. Ele é santo e poderoso. Aleluia. Adore e exalte, porque Ele é Deus. Bendito o nome. Estava tudo pronto, entreguei todos os pontos, me rendi porque a morte havia levado mais um dos meus. O sepulcro está pronto, carpideiras aos prantos, pois depois do meu marido, agora meu filho faleceu. E lá vamos nós dois. Eu olhava pro menino, que pra mim era tão lindo, mas precisava sepultar. Mas no portão da cidade, com um ar de felicidade, um homem chamado Jesus veio me encontrar. Aleluia! Parou o cortejo que veio em direção a mim. Olhou em meus olhos e me disse assim: não chores, inexplicavelmente eu parei de chorar. Ele me olhou, íntima compaixão de mim sentiu, e ao Espírito ele se dirigiu, tocou e assim começou a falar. E Jesus estende a mão e começa a dizer assim pro menino: menino, levanta, 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 assim te digo, levanta, levanta. Mexeu as mãos, mexeu os pés, abriu os olhos, começou a sentar, abriu a boca e de repente começou a falar. A respiração voltou ao normal, bate coração, foi embora o mal, me devolveu o menino. Gritei pra quem tinha pedido, tá cancelado o funeral. Mexeu mexeu os pés, abriu os olhos, começou a sentar, abriu a boca e de repente começou a falar. A respiração voltou ao normal, bate o coração, foi embora o mal, me devolveu o menino. Gritei pra quem vinha pedindo, tá cancelado o funeral. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, Ele é Deus, Jesus tu és santo, Jesus tu és fiel. Parou o cortejo que veio em direção a mim, olhou em meus olhos e me disse assim: não chores, inexplicavelmente eu parei de chorar. Ele me olhou, ele se marcou, paixão de me sentir, e ao Espírito ele se dirigiu, tocou e assim começou a falar o que Jesus está dizendo para a igreja. Ele está dando a ordem neste momento, e ele está dizendo assim, ó: igreja, levanta, 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 assim te digo, levanta. Mexeu os pés, abriu os olhos, começou a sentar, abriu a boca e de repente começou a falar. A respiração voltou ao normal, bate coração, foi embora o mal, me devolveu o menino. Gritei pra quem vinha seguindo,
cancelado o funeral. Mexeu as mãos, mexeu os pés, abriu os olhos, começou a sentar, abriu a boca e de repente começou a falar. A respiração voltou ao normal, bate coração, foi embora o mal, me devolveu o menino. Gritei pra quem vinha seguindo, tá cancelado o funeral. Me devolveu o menino, gritei pra quem vinha seguindo, tá cancelado o funeral. Aleluia, Jesus, ele já cancelou essa enfermidade que está alojada em seu corpo. Aleluia, louvado seja Deus, ele está visitando os teus, ele está visitando a tua casa. Aleluia. E neste momento ele Bendito está é o santo trazendo a nome, cura Jesus. para a tua vida. Em nome de Jesus eu profetizo cura diante dessa pandemia que está acontecendo. Aleluia. O Senhor, ele é o Deus da cura. Eu creio. Tudo está no controle dele. Eu creio. Em nome de Aleluia. Jesus, Deus abençoe. Amém. Glória Que a Deus. bênção. Deus abençoe minha irmã Aleluia. cada vez mais. E irmão Daniel vai Glória a trazer a mensagem, irmão Daniel. Amém. Deus te dê graça. E assim fica à vontade, meu irmão, para transmitir a mensagem. Temos meia hora ainda. Deixa Deus te inspirar e faça o que Deus colocar em seu coração. Amém. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Nossos amigos internautas que estão nos assistindo, nos ouvindo neste momento. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês nessa hora. Amém. Quero agradecer a Jesus por essa oportunidade que Ele me tem dado nesse momento, porque é Ele que faz essas coisas por todos nós e por nós, né? Quero agradecer também a confiança que me foi concedida pelo pastor presbítero Félix, né? Meu dirigente ali do desembargador, ao pastor Jairo, presente aqui do campo de São Miguel. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e suas famílias também. Quero mandar aqui um alô para uma pessoa que sempre nos acompanha, minha esposa, meus filhos. Um alô, né? Um abraço. É muito importante. Também para o nosso irmão que também está nos assistindo, o nosso irmão Flávio Pedro, que é da nossa congregação. Alô, Flávio, que Deus abençoe você e sua família. Quero também mandar um alô para a minha cunhada, que está em Jundiaí, São Paulo também, que nos acompanha pela página do Facebook. A meu cunhado Sandro, também a minha cunhada de Teotônio Vilela. A minha irmã de Maragogi, que também sempre eu mando ela assistir, né? E a todos que estão nos assistindo, em nome de Jesus. Louvado seja Deus para todos sempre. E a minha mãe lá em Boca da Mata, né? Que é a razão também de eu estar aqui em São Miguel dos Campos, nesse momento. Glória a Deus. Quero deixar aqui uma palavra de Deus, que está escrita em Atos dos Apóstolos, Atos no capítulo 4, e o versículo 12, que diz... Glória a Deus. Você que está em casa, quiser acompanhar, pegue sua Bíblia aí e abra em Atos, capítulo 4, versículo 12, que diz: E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Glória a Deus. Este livro é um livro histórico, louvado seja Deus. Devia ser chamado Atos do Espírito Santo, porque na verdade é Ele que faz e fez todas as coisas acontecer. Muito bem. Está escrito em João 3,16 que Deus amou seu Filho de tal forma, Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus. Os irmãos que conhecem, que lê a Bíblia, sabem o contexto desse versículo que eu li. Pedro e João, eles foram postos ao sinédrio para serem interrogados a respeito da fé que eles traziam sobre si. Isso porque lá em Atos capítulo 3, diz a Bíblia que eles subiam a hora nona para a hora da oração lá no templo chamado Formosa, e diz que ali havia um homem que desde o ventre ele era coxo. Desde o ventre que ele já nasceu com essa deficiência. E diz a palavra de Deus que todo dia ele estava ali à porta do templo
para pedir esmola. Só que ali entrava vários tipos de religiosos. A Bíblia diz que havia pessoas de várias nações, os gregos, que acreditavam também em muitos deuses. Entre eles tem o deus que chama de Zeus, tem o semideus Hércules, que é muito conhecido aí entre o povo. E os gregos, eles acreditavam em muitos deuses. E Pedro e João, quando eles foram para a oração, aquele homem, ele curvou a cabeça e pediu uma esmola. Aí Pedro disse: olha para nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Aleluia. Glória a Deus. Ele disse: em nome de Jesus, levanta e anda. Glória a Deus. Quando ele deu a ordem, que o Espírito Santo ele firmou os pés daquele homem, houve naquele momento um grande reboliço, grande correria mesmo. As pessoas queriam saber se aquele homem era mesmo que estava lá na porta do templo, porque eles não acreditavam no milagre que havia acontecido. E por conta disso, diz a Bíblia, que fluíram uma grande multidão e chegaram-se aos pés dos apóstolos. Muitos ficaram admirados, estarrecidos com a situação e pensando quem seria esses homens. Será que seria alguns deuses dos gregos que se manifestou em forma de homem, como quiseram sacrificar a Paulo e a Silas lá na frente? Eles acreditavam que os deuses eles tomavam a forma de homem e estava entre a humanidade. Aí Pedro diz: por que vocês olham para nós como se nós fizéssemos isso? Como se fosse pela nossa santidade que este homem ele ganhou a saúde. Este homem ganhou a saúde. Vocês lembram daquele homem que andava pregando em Nazaré, na Judéia, na Galiléia, o homem chamado Jesus? Pedro estava agora discursando com o povo ali. Aquele homem chamado Jesus que vocês negaram, que vocês escarneceram, que vocês rejeitaram e que vocês entregaram para ser morto, ó israelitas. Deus o ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia. Louvado seja Deus. E foi em nome desse Jesus que este homem agora anda. Glória a Deus. Mas vocês fizeram isso por causa da ignorância de vocês. Nós sabemos que o que as pessoas fazem, na verdade, às vezes escarnecem do evangelho, zombam dos crentes, é por ignorância, por não conhecer a Bíblia Sagrada, por não conhecer a Deus nem a sua palavra. Muitas pessoas dizem que conhecem a Deus, mas é só de lábios, como disse Jesus. Vocês me honram só de lábios, mas o coração está longe de mim. Louvado seja Deus. Eu estava evangelizando uma vez para o Senhor e ele perguntou: por que é que os crentes dizem que só eles são filhos de Deus? Por que só os crentes são filhos de Deus e os católicos e outras pessoas não? Eu disse: me responda uma pergunta também. Você tem quantos filhos? Ele disse: eu tenho 10. Eu digo: seja sincero, esses 10 filhos lhe são obedientes? Ele disse: não. A mesma coisa é Deus. Deus é pai de todos, mas nem todos querem obedecer ao evangelho de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Nem todos querem se entregar a Cristo para obedecer o seu evangelho. Aí Pedro disse: foi em nome de Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto, que este homem agora anda, tem perfeita saúde. Em seguida chegaram os fariseus, os escribas, o capitão do templo, pegaram Pedro, pegaram João e levaram para o sinédrio para ser interrogado. E lá começaram a interrogar Pedro e a João. Me digam, em nome de quem vocês fazem isso? Quem conferiu a vocês tal poder? Vocês fazem isso? De onde vem essa fonte, esse poder? Ele disse: varões, príncipe dos judeus. Aquele Jesus que andou curando, pregando,
que ressuscitou os mortos, que vocês mataram, e Deus o ressuscitou no terceiro dia, e hoje ele vive. É em nome desse que eu prego o Evangelho, que nós pregamos o Evangelho. Aleluia. É em nome de Jesus. Glória a Deus. Porque nós sabemos que neste mundo já passaram por esse mundo várias figuras de nome, de renome, mas que morreram. Mas Jesus foi o único que ressuscitou. A Bíblia diz que ele é o príncipe dos mortos. Ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos para a vida. Aleluia. E ele confere essa vida para todos aqueles que o aceitam como Salvador de sua alma. Louvado seja Deus. E Pedro estava sendo interrogado aqui, e ele disse: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça da esquina. E em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os filhos dos homens, pelo qual devamos ser salvos. Mas eu quero falar sobre salvação. Eu sei que vocês já ouviram falar que Jesus é o Salvador, que Jesus salva. Mas a questão é, Jesus veio nos salvar do que exatamente? Essa é uma pergunta que paira sobre a cabeça de muita gente, presbítero Félix. Eu me lembro quando eu era menina ainda, que fazia a 4ª série, um colega meu perguntou para a professora de religião. Ela falando de Jesus, está chegando a quaresma, e ele disse: professora, Jesus veio nos salvar do quê? Ela parou, pensou e disse: não sei. E aquilo ficou na minha mente. Eu digo: rapaz, é mesmo, Jesus veio nos salvar do quê exatamente? Jesus é o Salvador. Existem muitas canções católicas aí que falam que Jesus é o Salvador, músicas seculares. Mas Jesus veio nos salvar do quê exatamente? E eu lendo a Bíblia Sagrada, eu descobri que Jesus veio nos salvar de 3 coisas horríveis que você vai saber a partir desse momento. Aleluia. Pela palavra de Deus. A primeira coisa foi dos nossos pecados, pastor. Porque o homem por si só ele não pode se libertar do pecado. Porque assim como chiclete gruda na roupa, ou a noda de caju gruda na roupa, é difícil sair. Não sai, a pessoa esfrega, puxa para o lado e não sai, ainda fica manchado. Mas se tem uma coisa que purifica os pecados, é o sangue de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Esse, quando bate, ele purifica o homem de todo pecado. Louvado seja Deus. Ezequiel, capítulo 18. A Bíblia diz que a salvação é individual. A responsabilidade é individual. O filho não vai pagar pelos pecados do pai, nem o pai pagar pelos pecados do filho. Aí Deus disse: a alma que pecar, essa morrerá. E Deus diz mais em Ezequiel 18, diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se arrependa. E quem é o ímpio? Existe a diferença entre o ímpio e o pecador. Pecador somos todos nós, porque a Bíblia diz que todos pecaram e afastados ficaram da presença de Deus. Perderam a presença de Deus. Perderam a intimidade com Deus, todos nós. Mas uma forma de nos reconciliar com Deus novamente é aceitando a Cristo como Salvador. Glória a Jesus. E quando nós aceitamos a Cristo, ele nos reconcilia com Deus. Daí nós passamos a participar da natureza divina, como disse o apóstolo. Nós recebemos o Espírito Santo, o falar em línguas, nós recebemos dons de curas, nós recebemos o dom da palavra, o dom de louvar a Deus, e nós nos tornamos novamente amigos de Deus. Oh, glória a Jesus. Porque se tem uma coisa que a Bíblia diz, que o homem sem Deus, o homem que não aceita a Cristo, ele é inimigo de Deus ainda. O homem que não tem Jesus, ele ainda é constituído inimigo de Deus. E uma forma de refazer essa amizade é só aceitando a Cristo como Salvador. Maria estava em casa e apareceu um anjo para Maria, o anjo Gabriel. E ele disse: salve, agraciada. Tu terás um filho, colocarás o nome dele de Jesus. José estava em casa e de repente ele ouve que Maria engravidou. José era noivo de Maria.
A Bíblia diz que ele era um homem justo. E ele não queria difamar Maria. Ele resolveu deixá-la secretamente. Eu vou deixar essa mulher, porque pela lei de Moisés, era olho por olho, dente por dente. Se uma mulher fosse pega em adultério, era para ser morta e apedrejada pela lei de Moisés. E como ele amava Maria, se ele divulgasse a má fama de Maria, que Maria apareceu grávida de repente, não sabe de quem, com certeza Maria ia ser, possivelmente, condenada à morte. Mas o anjo apareceu a José e disse: José, não tema receber Maria por tua mulher, porque o que dela está gerado é do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Ela vai ter um filho, você coloca o nome dele de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o povo do seu pecado. É Jesus quem é o Salvador da humanidade. Não adianta procurar em outros caminhos. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí José se alegrou. Jesus disse: é a bênção de Deus, né? Então, a primeira coisa que Cristo veio nos libertar foi de nossos pecados, porque por si só o homem não pode libertar-se. Ele disse: se o Filho libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Então, quem liberta é Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, está escrito assim: ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o seu reino, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados, a remissão dos pecados, ou seja, a remoção dos pecados pelo sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. A primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, está escrito assim: Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos se salvem, é um desejo de Deus. No português é uma frase optativa, é um desejo, uma inspiração. Deus quer que todos se salvem, mas sabe qual é o problema? É que a maioria não quer vir para Jesus. Uma vez Jesus disse para os fariseus: vocês não querem vir a mim para ter vida, vocês vão morrer nos vossos pecados. Vocês vão morrer porque vocês não querem ter vida. Hoje em dia não é diferente, são poucos as pessoas que querem trilhar o caminho da salvação. Jesus disse: existe dois caminhos apenas. O largo, que é o espaçoso, é aquilo que você pode fazer tudo. Pode estar em orgia, bebedice, vícios, prostituição, adultérios, mas o final dele é a morte. O final dele é a condenação eterna. No caminho estreito, existem regras, existe uma lei, existe mandamento. Existe mandamento. Deus estabeleceu a Bíblia Sagrada para nos orientar como nós devemos viver no nosso dia a dia. A Bíblia é uma bússola que nos guia até nós atingirmos a perfeição diante de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. A primeira coisa foi livrar-nos dos nossos pecados. A segunda foi da ira de Deus. Aleluia. Olha só. Jesus disse que haveria um tempo de grande tribulação. Agora imagine as mortes que já houve no passado. Pense na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, nas atrocidades que aconteceu no passado. Pessoas morreram de fome, doenças, pestes. Houve outras pandemias, essa não foi a primeira e também não será a última. Já houve outras pandemias aí, que ceifou a vida de milhares de pessoas. Tudo isso é apenas a ponta do iceberg. O pior ainda está por vir. Eu não estou aqui querendo colocar um terror em você. Eu estou falando a verdade da palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não busque melhoras em políticos, porque a maioria são corruptos. Louvado seja Deus. O governo não dá mais jeito na humanidade. Por mais que tente, existe uma melhorazinha aqui, outra ali, mas a verdade é que coisas piores, dias piores virão. E a Bíblia diz que vai vir um dia em que Deus vai derramar sua ira sobre esse mundo. Colossenses 3, 6. A ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Olha só, quando eu era pequeno, menino, pequeno ainda sou, mas quando eu era menino, glória a Deus, eu ouvia muito falar que Deus não acabou esse mundo ainda por causa das crianças. E eu fiquei pensando isso um bom tempo, mas eu lendo a Bíblia Sagrada eu descobri que não. Quando Deus chegou para Abraão para destruir Sodoma e Gomorra, Abraão conversou com ele e disse o seguinte: Senhor,
Se ali tiver 50 homens justos, o Senhor vai destruir a cidade? Deus disse não. Tá vendo, pastor? Aí Abraão foi descendo. Se tiver 40, não. Senhor, sou ousado, mas se tiver 30 homens lá, você vai destruir a cidade? Não. Se tiver 20, não. Se tiver 10, não. Meus irmãos, não tinha 10 pessoas que servissem a Deus naquele lugar, naquela região ali. O que é que essa palavra conclui? Que a terra ainda existe, primeiro, por causa do Espírito Santo que está sobre a sua igreja aqui na terra. Aleluia. E segundo, por causa de homens e mulheres compromissados com a palavra de Deus ainda. Louvado seja Deus. Aleluia. Agora pense quantas crianças não havia ali na cidade que morreram queimadas. No tempo de Noé, quantas crianças não morreram afogadas? Então, a terra subsiste não por causa de crianças, mas por causa de homens e mulheres justos e tementes a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Essa é a verdade da palavra de Deus. E não adianta fugir dela. Porque o que está escrito vai se cumprir. E a ira de Deus vai ser derramada sobre essa nação ainda. Mas a Bíblia diz, o Senhor Jesus aparecerá nas nuvens com os anjos do seu poder, como labareja de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho. Salmo de número 9, versículo 17, está escrito assim: os ímpios serão lançados no inferno e todas as pessoas, as nações que se esquecem de Deus. Louvado seja Deus. Então uma forma de escapar é vir para Jesus. Jesus hoje é a nossa arca. Deus mandou Noé preparar uma arca, salvou Noé e sua família. Mas hoje quem vai salvar a humanidade é Jesus. E aí Paulo diz que Jesus hoje é a nossa arca. A arca que vai salvar um povo através do arrebatamento da igreja. Louvado seja Deus. Então a Bíblia diz que Deus vai derramar sua ira nesse mundo e será por etapas. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para sermos salvos por Jesus. 1 Tessalonicenses 5,9. Então aqueles que aceitam a Cristo, os crentes que aceitam a Jesus como Salvador de suas almas, a Bíblia diz que eles vão ser livres do dia da ira do Cordeiro. Aleluia. Louvado seja Deus. Vão ser livres. Nós seremos salvos. Então a primeira coisa foi nos salvar dos nossos pecados. A segunda, nos salvar da ira de Deus e do Cordeiro que vai vir ainda. Se você pensa que já viu alguma coisa terrível, você ainda não viu nada, ainda vai ver pela frente. Louvado seja Deus. Mas não adianta ter medo, é só vir para Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Não tem por onde correr. Vem para o braço de Jesus que ele te aceita e te purifica e também te dá salvação. Louvado seja Deus. Romanos capítulo 10, versículo 8 e 9. Diz que se com a boca nós confessarmos nossos pecados e com o coração crer, nós somos salvos. Então, o evangelho, ele não exige muito das pessoas. Ele não exige que você suba morro e desça morro de joelhos para pagar seus pecados. Porque todo pecado Jesus já cancelou quando nós aceitamos. Jesus cancela quando você aceita Cristo, automaticamente ele cancela vossos pecados. E a Bíblia diz que ele joga no mar do esquecimento e não se lembra mais, pastor, tá vendo? De todas as presepadas que o homem já fez, Deus não vai se lembrar. Louvado seja Deus. Essa é a razão, essa é a nossa esperança, o arrebatamento. Porque a coisa tá ruim e vai ficar pior. Então, segue aqui um alerta. Ezequiel capítulo 33. Deus diz ao profeta: Ezequiel, eu te coloco hoje como sentinela, como vigia. As cidades antigamente, as grandes metrópoles, elas eram muradas. Não era assim aberto como as atuais. E no meio da cidade tem uma torre alta e em cima ficava um vigia. Porque era normal vir outros povos e invadir a cidade e derrubar, né? E saquear, e tomar a cidade, e matar as pessoas. E Deus colocou Ezequiel como um sentinela. Ele disse: olha, se você vir o mal e não avisar o povo, o sangue do povo eu vou requerer de você. O povo vai morrer, porque não foi avisado. Mas vou requerer de você. Mas se você avisar e as pessoas ainda continuarem como se nada estivesse acontecendo, como vivendo uma vida normal, como se não viesse o mal e elas morrerem, a culpa não será só porque você avisou. E hoje a igreja, a Assembleia de Deus aqui em São Miguel dos Campos, nós somos como sentinela.
nós estamos avisando as coisas que vão acontecer futuramente. Glória a Jesus. E ai de nós se não anunciarmos o evangelho de Jesus Cristo. Paulo diz, ai de mim se eu não anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Porque o evangelho ele salva, ele cura, ele batiza e leva para o céu. Aleluia. Isso é uma promessa do próprio Jesus. Ele disse, João capítulo 14, não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas mesmo. Então, são moradas infinitas, então dá para todo mundo morar. Ele disse, se não fosse assim, eu não diria para vocês, eu vou preparar lugar, e quando eu preparar, voltarei e levarei vocês comigo, e onde eu estiver, vocês estarão também. Então, Jesus, ele preparou uma cidade onde lá não existe morte, onde lá não existe dor, onde lá não existe doenças, onde não há lembrança de coisas horríveis, é só paz, amor e felicidade eterna. A segunda coisa que Cristo veio nos livrar foi da ira de Deus. E a terceira coisa, muitas pessoas ficam sem acreditar. Eu falo da segunda morte. É algo inédito para algumas pessoas. Mas, irmãos, existe uma segunda morte? Existe. Existe a primeira morte, que é a morte física. Essa aqui todos nós passamos. Mas graças a Deus que tem muito crente que não vai experimentar a morte, né? A Bíblia diz, Jesus falou que muitos dos que estão aqui vão ser arrebatados, vão experimentar a morte. Mas os que experimentarem a morte, é apenas a morte física. Essa é apenas uma passagem para a eternidade. E a pergunta é, onde você vai estar após a morte? Vai estar com Deus? Ou vai estar em um mundo escuro, separados eternamente sem Deus? Porque isso é escrito em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos e aos abomináveis, homicidas, que são os assassinos, fornicadores, feiticeiros, idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo, que é a segunda morte. Veja só. Quando Deus diz para Ezequiel, no capítulo 33, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, é por conta disso. Se tem uma coisa que Deus tem prazer, pastor, por incrível que pareça, é na morte do justo. É na morte do crente. Imagina só, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas tem prazer na morte do crente. Por que será isso? É porque Deus sabe que o homem se morrer sem aceitar a Cristo, ele não vai para um bom lugar, ele vai experimentar o dano da segunda morte. Louvado seja Deus, o crente fiel, ele vai subir e vai para as mansões celestiais. Aleluia. Apocalipse capítulo 20, versículo 14 e 15. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado também no lago de fogo. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que Deus não lança ninguém no inferno. As pessoas caminham com seus próprios pés para lá. A Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas aquele que não quer participar do povo de Deus, aquele que não quer morar ou que não acredita que Jesus preparou uma mansão, então não tem para onde ir, pastor. Não tem como Cristo levar, porque se foi rejeitado, como é que Jesus vai levar alguém que não quer ir? É incrível que quando as pessoas morrem, alguém diz, Deus coloque no bom lugar. Aí sobe aqui um ponto de interrogação, né? Mas pela palavra de Deus diz que se morrer sem Cristo, não vai estar no bom lugar. Essa é a verdade que eu não posso esconder de ninguém. Que os pastores não podem esconder de ninguém. Essa é a verdade que nós pregamos da palavra de Deus. Aí Pedro diz, em nenhum outro há salvação, Aleluia. a não ser no nome de Jesus. Então não adianta buscar Maria, Pedro, Daniel, José. Não. A Bíblia diz, Paulo escrevendo na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, versículo 5, que existe um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Fora dele não existe uma pessoa que possa interceder por você e que possa levar você a Deus. Só a pessoa bendita de Jesus Cristo. Aí Pedro diz, em nenhum outro há salvação debaixo do céu, pelo qual devamos ser salvos, a não ser na pessoa bendita de Jesus.
Não é isso, pastor? Então, que Deus continue abençoando você, continue nos ouvindo. E que você que está em casa, quer tomar a sua decisão hoje, né? Você pode tomar a sua decisão. Louvado seja Deus. Então, que Deus abençoe a todos os ouvintes, em nome de Jesus, pastor Félix. Muito obrigado, Deus abençoe ricamente pela palavra. Em nenhum outro nome há salvação, né? Eu me recordo que quando eu tinha religião, como já disse aqui outras vezes, e me questionaram se eu tinha Jesus. Não, eu tenho Jesus em minha vida. Mas você é salvo? Aí eu respondia, quem sabe é Deus. Né? Mas a Bíblia nos assegura essa certeza, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Que Deus de fato amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, amado ouvinte, você que está ouvindo, Jesus te ama de forma incalculável. E o prazer dele é que você de fato seja salvo dos seus pecados, salvo da ira de Deus e salvo da segunda morte. Que você possa de fato entregar a tua vida a Jesus, porque com ele você será transformado, será santificado, justificado, como assim fala em Romanos. Justificados, pois, em Cristo Jesus. Aleluia. Em Cristo, você não vai ter a ira, vai ter sim as bodas do Cordeiro, né? O jantar de Cristo para com a sua noiva. Vai participar do banquete, andar nas mansões celestiais, receber um novo nome. Maravilha, veste branca, galardão. Rapaz, só de pensar já fico rindo à toa de alegria, né? Com Cristo teremos vida eterna. Aqui neste mundo não é o paraíso, não é o inferno. Alguém fala que aqui é o inferno. Outros falam que aqui é o paraíso. E há quem fala que aqui nem uma coisa nem outra, que quando morrer acaba tudo. Mas não, amado ouvinte. Nós estamos aqui porque é um propósito divino. Porque de fato nossa vida tem sim, por Deus, uma missão concedida. Então, se estamos aqui hoje, é porque, primeiro, é obra e feito divino. Segundo, é porque Deus tem em nossa vida uma chamada. E terceiro, é para que assim a gente possa adorar a Deus nessa terra. Porque aqui eu falo que é o estágio, né? Não adianta querer adorar a Deus após a morte. Não. Se você quer servir a Deus, o estágio é aqui na terra. Se você quer ser um adorador, não espere a doença vir bater em sua porta, os problemas. Adore na bonança. Mas se você estiver com problema, também adore em meus problemas. Porque diz a Bíblia que Deus habita onde está a adoração, habita em meus louvores. Então, amado ouvinte, entregue sua vida a Jesus. Estamos terminando o trabalho, esse programa maravilhoso, mas eu quero mandar um abraço a todos, eu quero agradecer a todos os irmãos que estão nos acompanhando e divulgue mensagem como essa, mensagem bíblica, mensagem evangelística e profética, né? Porque a Bíblia é a profecia contínua, não é? Há quem espere profecia de alguém. Não, a Bíblia é sim a maior profecia, porque de fato revela o passado, ela mostra o presente e alude o futuro. Isso é maravilhoso. Então, mensagem como essa, Deus te abençoe, uma mensagem bíblica segura, objetiva. Cristo é o Salvador e não há outro igual. Não há outro Deus igual a Ele. Nós vamos orar. E você que está em casa, que a oração, manifeste o pedido através do WhatsApp de nossa igreja, através do próprio chat, né? Como é que chama? O comentário do Facebook. Eu sou um pouquinho ruim em comunicação. E também através do YouTube também, nos comentários, você pede oração, mande seu testemunho. Até dias atrás fizemos aqui um sorteio, né, de quem contasse o testemunho de quem foi batizado. Procurei até o ouvinte que ganhou e não consegui, certo? Eu já fiz 2 sorteios aqui e procuro as pessoas, eu estou até em casa, os brindes em casa, mas você peça oração, conte seu testemunho, conte o que Deus fez em sua vida. Iremos fazer mais de todos os sorteios, tá bem? E assim, irmãos, é um trabalho voltado à igreja e àqueles que ainda não são crentes. Nosso objetivo é esse: adorar a Deus e anunciar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vamos orar nesse momento, vamos encerrar esse culto maravilhoso de adoração a Deus. E você, amado ouvinte, distribua, compartilhe, comente, não é? Porque com certeza você vai estar ajudando a divulgar a mensagem, a boa mensagem da palavra de Deus. Vamos orar? Oremos. Grandioso, verdadeiro Deus, nós te louvamos, Senhor, por tua infinita bondade e misericórdia, Deus. Guarda cada um de nós, que nós possamos ter a convicção que tu és
o Jesus, o amado Jesus, o Salvador do mundo, Yeshua HaMashiach, Jesus é o Messias, aleluia. Senhor Jesus Cristo, visita os que estão doentes, visita os que estão, Deus, em casa, abatidos, temerosos, Senhor. Visita para os comerciantes que estão à beira, Pai, de falência, que estão precisando, Deus, de um apoio. Visita, Deus, os que estão, Pai, neste momento, em beira, Pai, de um colapso. Ó Deus, tem matrimônio em sua família. Visita, Senhor. Tem misericórdia. Cremos que a tua palavra é a mesma. Cremos que teu poder ainda é o mesmo. Pois tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus, louvamos a ti por tudo, Pai. Pedimos por nosso país, pelos governantes. Pedimos, Deus, por economia. Mas, sobretudo, Pai, pedimos a Ti por salvação, por libertação, pelo batismo no Espírito Santo. Sê conosco a cada dia, Senhor. E cremos que Tu és o mesmo Deus, ontem e hoje eternamente. E obrigado por tudo, Jesus. Amém. Louva a Deus e agradecer os nossos convidados, irmã Joelma. Amém. Marcar mais 50 vezes. Amém. Irmão Daniel também, mais 100 vezes também. Tá certo? E também os irmãos que auxiliam na mesa de som. Obrigado, nosso irmão Jair, nosso diácono Samuel. Obrigado a todos e assim queremos convidar você para a próxima semana a participar do programa. Então, você que está em casa, convido você a interagir com a gente, tá bem? Então, a bênção apostólica, que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Thank you.